Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui reunidos novamente para mais uma conversa desfiada. E a Romilda já chegou. Vou chamá-la aqui para falar comigo, com a gente. Ana Paula também, eu já vi. Ana Paula veio tietar a Maria Cláudia, que eu sei. Oi, amiga. Tudo Oi, bem? Ana, tudo bem? Tudo. Eu tô muito clara, né? Acho que eu vou diminuir essa luz. Mas tá no mínimo. Ah, E tá aí, bom a aí. Maria Cláudia já chegou. Sim, hoje a gente tem a honra de receber a professora historiadora Maria Cláudia Bonadio. Estou super feliz com a nossa Demais. convidada de hoje, sim, muito especial. E acho que essa conversa vai ser bem deliciosa para as pessoas que gostam de moda, para as pessoas que têm interesse por história, para as pessoas que gostam de moda brasileira. A gente queria trazer uma pessoa que falasse sobre moda brasileira, né? Porque a gente aqui gosta de tanta coisa e tem algumas coisas que a gente gosta de dar uns pitacos, mas a gente não é especialista. E Exatamente. por isso que a gente está muito feliz em receber a Maria Cláudia. E a gente entrou no nosso mês de novembro, enquanto a Ana fixa o comentário, né? Fixa o tema da live. Esse mês é nosso último mês de conversa desfiada. A gente vai dar uma pausa para encerrar o Mas ano a e gente não voltar. vai sumir, não. É só uma Não, a gente não vai pausinha, hein? sumir. Primeiro que essa é a nossa 30ª live. A gente nem É o sabe que eu como ia que a gente chegou falar. aqui, mas foram 30 lives oficiais pelo Conversa Desfiada, porque a gente teve outras ainda, né, Ana, que foram Sim. surgindo pelo caminho. Mas a gente vai estar divulgando essas outras que ocorreram, né? Para quem ainda não segue a gente, o Pense Atelier e Ana Luísa Olivetti tem no nosso IGTV as lives antigas. Então tem diversos assuntos, eu acho que tem para o gosto de todo mundo. E a gente vai começar o mês de novembro com a convidada de honra. A gente tem depois mais duas lives. A gente ainda está vendo se vai fazer uma terceira para finalizar o mês mesmo. A gente voltou a fazer só às sextas-feiras, porque a gente está tendo muita demanda, a Ana com os projetos dela e eu com os meus. Então a gente quer encerrar o mês com carinho, com convidados especiais, com um tema legal. Mas a gente volta no ano que vem com mais Vamos voltar com novidades. muitas Claro. novidades. Sim, é para vocês sentirem um pouco de saudade, que vocês sabem que nós somos carentes e a gente adora quando vocês clicam no coraçãozinho e mandam, mostra, dá um engajamento para nossa live, que ela chegue para outras pessoas, né? Porque tanta gente que pode assistir e desfrutar com a gente dessas conversas, né? E aí a gente pede que encaminhe para as pessoas que vocês sabem que têm interesse nos assuntos, sigam os perfis Estou e fazendo isso aqui agora, contribuam. convidando com um aviãozinho Isso. as pessoas para participarem aqui com a gente. Isso. E contribuam com a live fazendo perguntas também, né? Eu acho que hoje é um dia da gente desfrutar e aproveitar bastante a presença da professora e encaminhar para as pessoas. Tem gente que não consegue assistir na hora, mas assim, eu achava que era meio chato encaminhar para as pessoas, mas muita Não, gente mas me a mandou galera mensagem curte. agradecendo, porque como a gente sabe que tem essa história aí de não chega para todo mundo, tem gente que fala assim: nossa, Romilda, eu comecei a assistir porque você acabou de me mandar e eu tinha esquecido, eu não tinha visto a publicação de vocês. Então, às É, vezes a às gente vezes acha que na hora não tá sendo lembra, né? chato e não, é. Então, quando eu sair aqui, vou encaminhar também, enquanto a Ana tá fazendo, e a Ana vai receber a Peraí, nossa fala bastante convidada aí. para essa, para essa conversa maravilhosa. O que mais É, tem? Semana que vem a fala lá gente do vai nosso receber. canal do YouTube e das pessoas que vão chegar ainda. Isso. A gente tem um canal no YouTube que todas as conversas estão lá. Tem gente que não gosta de assistir pelo Instagram e quer assistir depois e assiste já em série, né? Então, o nosso canal no Sim. YouTube é Conversa Desfiada. A gente também faz uma vez por mês uma conversa no Audaces, né? Na YouTube da Audaces, porque essa conversa desfiada ela ficou tão legal que a Audaces convidou a gente para fazer uma vez por mês lá. Semana que vem a gente vai receber a Raquel e ela vai falar sobre o brechós vintage, então também vai ser muito legal. E a nossa convidada do mês, do final do mês, eu não vou falar agora. Vou deixar para que vocês assistam semana que vem A para próxima pra descobrir gente quem vai ser contar. nossa convidada Surpresinha. especial no final do mês. Pronto, Ana. Então tá bom. Vou chamar a Maria.
Tá, então Maria tchau, gente. Eu vou ficar Eu já aqui, vou dar né? apelido nas pessoas todas. Isso. Beijinho, mais tarde eu volto. Tchau. Beijo, amiga. Até já. Até. Oi, Maria Cláudia. Vou te chamar aqui. Entra aqui para conversar com a gente. Oi, tudo bem? Olá, Que tudo bom, prazer ter Ana? você aqui com a gente no Conversa Desfiada. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Óbvio que a gente teve uma ajudinha da Ana Paula aí nessa ponte, mas foi incrível. Eu fiquei muito feliz. E que bom que você chegou. Chegou o nosso momento, depois de tanto tempo. Tá joia. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho sempre, né, é assim, bacana ter a oportunidade, né, de conversar com mais gente, né, de levar o trabalho, né, assim, para um público mais amplo. Acho muito bacana saber que depois vai para o YouTube, né? Então, assim, que a conversa continua, né? Porque isso vai ainda Sim, repercutindo, né? E agradeço a Ana Paula também, que é uma ex-aluna muito querida, né, professora hoje em dia, né, tenho o maior orgulho desses meus ex-alunos, né, que, enfim, se acabam tornou fazendo colega coisas de muito trabalho, né? legais. É, exatamente. A gente se sente orgulhosa, fala, nossa, né? Que bom, né? Tem muita gente fazendo coisa Sim, bacana, né? Aqui eu muito. sei que tá também a Mariana, que foi minha aluna, aqui já na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que também tem um trabalho bem bacana numa confecção infantil. Então, assim, fico muito feliz de ter sido professora de vocês, meninas. Muito legal. Maria, a gente ficou muito feliz. Não sei se eu posso chamar de Maria, mas é que eu gosto de colocar Pode. apelido nas pessoas loguinho. Então, como a gente ficou muito feliz, a gente também quer saber um pouquinho dessa sua formação, né? Como é que você chegou a estudar e pesquisar depois de um certo tempo, né? A moda brasileira, que a gente, teoricamente, acha que tem pouquíssimo material, né? Conta pra gente um pouquinho sobre você e sobre esse processo, por favor. Tá joia. Bom, então, olha só, na verdade, eu acho que assim, eu nunca pensei, sabe? Tipo, eu vou estudar moda brasileira quando eu era mais jovem. Isso nunca foi assim um objetivo de vida. Na verdade, eu cheguei na moda muito pela história das mulheres, né? Porque o que me interessava quando eu estava fazendo história, então eu sou historiadora, né? Eu fiz a minha graduação em história na Unicamp. E eu tinha um interesse em história das mulheres, né, da sexualidade, eram coisas que me interessavam. Eu não queria estudar a história política, a história do trabalho, que eram temas mais tradicionais, ainda que depois eu tenha até resvalado nisso, né? Assim, Dá pra mas separar, né? exato. Mas num primeiro momento, o que eu queria mesmo era trabalhar com gênero, história das mulheres. E aí, no meu mestrado, né, já no meu TCC, mas também no mestrado, eu fui estudar, né, moda na década de 20 a partir da revista Feminina, que era uma revista que circulava em São Paulo, né, entre 1914 e 1936, e que era feita por mulheres e dirigida para um público feminino e que tinha uma seção fixa de moda, porque parece estranho para a gente hoje falar numa revista, né, dirigida para o público feminino e que não tinha uma seção fixa de moda, mas pois isso acontecia. Muitas revistas para o público feminino não tinham uma seção fixa de moda. E essa Uhum. revista não só tinha uma seção, como a cronista que assinava a seção, ela era muito espirituosa, muito divertida, né? Assim, ela de modo geral, né? Existia um pensamento dominante que condenava a moda da década de 20, que achava que aquilo tudo era alguma coisa assim muito perigosa para os costumes, para a família, né? Aquele vestido que estava subindo, né? Assim para cima não, né? Chegando no joelho, né? Os cabelos encurtando, a maquiagem ficando um pouco mais assim, esse batom vermelho que a gente está usando, né? Uma coisa que Aham. vem na década de 20. E os moralistas criticavam. E a Marinette achava tudo isso assim interessante, né? Ela achava que a mulher moderna, sim, precisava de uma saia mais curta, né? Precisava de uma roupa mais jovial. Então, no primeiro momento, eu tinha esse interesse de entender, né? Por que havia uma resistência a essa transformação no vestuário feminino, né? E aí fui para uma revista do período, depois eu acabei indo estudar também o MAP, né, que é a primeira loja de departamentos, né,
de São Paulo, né? A gente já tinha como é que fala? A loja alemã. Ai, não é loja alemã, gente? Esqueci o nome da loja, mas que tinha, enfim, já existia uma loja anteriormente, né? Mas Casa Alemã, Casa Alemã. Já tinha Casa Alemã, mas ela não vai se expandir tanto quanto o Mapping, né? E o Mapping realmente vai ter um impacto, porque ele vai ser um espaço para essas mulheres das elites, para elas passearem, para elas, obrigada, Fausto, né? Para elas, enfim, se divertirem, porque essa mulher que não trabalhava, né? Ela não tinha muito uma vida fora de casa. E esses espaços que eram públicos, mas também eram protegidos, né? Eles acabavam sendo espaços para essas mulheres, né? Então, fui entender como essas lojas elas impactavam então na relação, né, dessas mulheres com a cidade, e fiz o meu mestrado pensando muito nessa relação entre moda, mulheres e consumo, focando em São Paulo, né? A questão do Brasil, ela vai aparecer mais, na verdade, pelo meu gosto, em razão da música popular. Por quê? Eu, durante o meu mestrado, né, eu até falei disso num outro evento que eu participei na semana passada, mas eu vou ter que me repetir, porque a trajetória é essa, não tem como. Não tem como, né? Eu participava de um grupo de pesquisa que era sediado na Unip, em São Paulo, e coordenado pela professora Solange Wajman, né? Que reunia vários pesquisadores que estavam começando a estudar moda e que tinha financiamento da FAPESP, né? E aí, um dos projetos que a gente desenvolvia dentro do Unidem, que era o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Moda, era do Alexandre Bergamo, que hoje é professor da Federal de Santa Catarina, nem trabalha mais com moda, mas que ele pretendia entrevistar, uma espécie de roda viva, porque todo mundo fazia pergunta, né? Assim, pessoas que tinham sido importantes para a moda da década de 50 em diante. E um dos entrevistados foi o Ciro Del Nero, que tinha sido cenógrafo dos shows da Ródia, né? E eu fiquei muito encantada com a entrevista do Ciro Del Nero quando ele começou a contar desses shows que aconteciam na Fenite, que eram superproduções, que tinham tido participação de Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? E eu fiquei, assim, muito impressionada com aquilo. E quer dizer, eu até então não sabia, né, dessas participações nos desfiles de moda nos anos 60, né? Num período de repressão. E aí saí de lá, assim, falando, nossa, eu quero fazer isso, estudar esses shows da Fenite no meu doutorado, né? E saí de lá, né? E falei para minha orientadora, ela falou assim, mas desfile de moda não dá um doutorado, né? Aí, mas a minha orientadora, ao mesmo tempo que desanimou, acho que ficou pensando naquilo. E aí um dia ela falou, não, vamos pensar. O que sai da Fenite, né? Sai a relação com a indústria têxtil, então logo sai questões de economia, né? Essa relação com a cultura, então sai música, aí sai a questão dos desfiles, sai as manequins, aí sai a relação com a mulher. A gente foi puxando, sabe, de um quadradinho tudo que podia sair dali, né? E é um universo gigantesco, né? E é um universo gigantesco, exatamente. Então, na verdade, deu um doutorado, né? Assim, fiz um doutorado. Acabou que eu levantei também muitos números para entender, né, a questão da indústria naquele período, para entender o que era a indústria têxtil, né? Como é que a indústria têxtil se estrutura, como era a indústria têxtil nos anos 60 e o que significa a chegada do fio sintético, porque esses shows da Ródia, que me interessaram tanto, na verdade, por trás dele, estava uma coisa muito sem graça, que eram os filamentos sintéticos, que era o que eles queriam vender, né, aqui no Brasil, né? Então, precisava impulsionar isso através de publicidade, né? E uma das formas publicitárias eram esses shows. Também os editoriais de moda, né? Também as parcerias com artistas plásticos. Então, eu fui entendendo aí, na verdade, como a publicidade da Ródia, capitaneada pelo Lívio Rangan, vai criando uma ideia de moda nacional nos anos 60. Né? E muito baseada numa coisa assim, de estampas, né? Ele muda o que ele assim, se baseia e aparece nos editoriais de moda, né, e nos shows da Fenite, em termos de roupa, é estampa colorida, é estampa
baseada, né, em frutas, em fauna, em flora, em religiões afro-brasileiras, em cerâmica marajoara. A modelagem em si, né, ela não é alterada, né? Mas a estampa é alguma coisa que realmente se investe, né? E Traz que uma eu acho que é brasilidade alguma das coisa. coisas. Oi? Acaba trazendo uma brasilidade para isso. Acaba se, assim, naquele momento, se fixando uma ideia, né, que até hoje é recorrente, que quando a gente olha para a Farm, né, que é uma empresa super, né, assim, na moda hoje, uma indústria de moda que está na moda, né? O que a Farm faz, né? Então, ela investe na estampa. Quando ela faz parceria com a Adidas, o que ela faz? Ela coloca, né, tucana, ela coloca arara, ela coloca tudo muito colorido, muito estampado, né? Então, isso que começa lá nos anos 60, na verdade, começa um pouco antes, por quê? Depois que eu estudei, que eu fiz esse doutorado, né? Aí eu criei essa fixação por moda brasileira. Aí realmente eu criei. Porque isso abriu um mundo para mim, né? Abriu um mundo de coisas. E eu fui descobrindo outras coisas que não dava para eu investigar tudo ao mesmo tempo, né? Aliás, a minha maior agonia tem gente que diz, eu não consigo ter boas ideias. Eu falo, gente, ideia não me falta é tempo para colocar tudo em prática, né? Assim, me falta é isso, ainda mais agora que eu sou coordenadora do programa de pós-graduação. Nossa! Mas eu lá, quando eu estudei a Rod, então eu vi que tinha tido a doação, né, das roupas da Ródia, né, para o MASP. Depois, eu logo que terminei o meu doutorado, né, eu fui trabalhar no Senac, já fui trabalhar, né, no mestrado que o Senac tinha criado, e fui tendo contato com o trabalho dos alunos, e uma das alunas, ela foi estudar ali na Bobad, e fez um artigo falando, né, dos desfiles que tinham acontecido no MASP nos anos 50. Eu fiquei com aquilo encasquetada. E até falei para ela, falei, Joana, mas você não vai analisar? Mas ela falou, não é isso que me interessa a Lina, a relação da Lina com as roupas, etc. e tal. Bom, anos mais tarde, em 2011, eu fiz um projeto para estudar roupa, né, moda e museu, e me foquei nessa questão da Ródia. E descobri, então, que o Bard, né, não a Lina, mas o Bard, que tinha incentivado, né, que tinha, na verdade, realizado esses desfiles dentro do MASP nos anos 50, 2 desfiles. E um deles, em 52, chamado Desfile de Moda Brasileira. Para quê? O que ele queria? Ele queria modificar o pensamento industrial a respeito da moda naquele momento. Ele se queixava, e aí tem textos na revista Habitat, que era a revista do museu, né, a respeito do quê? Da moda afrancesada importada que a gente usava, né? E isso por quê? Porque ele era italiano e ele vinha da Itália, onde na Itália fascista, né, o Mussolini tinha investido grandemente nessa ideia de uma moda italiana, no Made in Italy, né? E ele vinha para cá com essa ideia de valorizar o que era brasileiro. Então, dentro das oficinas do museu, porque o museu naquele momento tinha, né, uma escola de design, que era o Instituto de Arte Contemporânea, vai ser desenvolvida uma coleção de 50 peças de roupa, né? Com a cara do que o Bard, né? E os designers que estavam ali dentro, que a maioria eram designers estrangeiros, como Roberto Sambonet, a Luísa Sambonet, que vem da Itália, né? O Caribé, que era argentino, né? O Burle Marx, que era brasileiro, mas que estava ali também, vão desenvolver, sobretudo, o quê? Padronagens têxteis ou estampas, em parceria com Santa Constância, por exemplo, né? Para desfilar, né? E inspirado o quê? De novo, cultura marajoara, isso nos anos 50, antes da roda, né? E cerâmica marajoara, como é que fala? Tem o vestido macumba, tem o vestido pipa, que são esses papagaios, né? Que as pessoas soltam, né? Pipa, tem vestido praias do norte, então Iguaçu, né? Várias coisas, vestidos feitos com palha, né? Então, assim, eles vão tentar usar materiais e vão, de novo, vão mexer no material e vão mexer na padronagem, mas eles não mexem na modelagem. A modelagem parece que é assim, vamos criar uma moda brasileira, mas não vamos usar tanto. Parece que isso ainda continua sendo um tabu, né? Pelo menos no que eu vejo. Oi, fala, Ana. Preso no europeu, né?
preso no europeu. Parece que é muito difícil mudar a modelagem, né? Assim, pelo menos a maioria das iniciativas que a gente vê, não vou dizer que não tenha quem não ouça, né? Mas pelo menos lá, desde os anos 50, a gente vem nessa vibe de vamos criar alguma coisa, mas mexe nisso. E essa coleção, é importante falar, ele não faz para colocar no museu. Ele desfila, mas ela vai ser vendida no mapping. O mapping vende. E são caríssimas, porque apesar de ser super difícil converter moeda estrangeira, moeda é quase como se fosse moeda estrangeira, moeda de outros períodos, né, para o nosso período, existem alguns conversores, o jornal Estadão tem um conversor disponível, e eu, a partir do catálogo que eu encontrei lá na biblioteca do MASP, fiz essa conversão aproximada. E os vestidos custavam entre 3 mil e 15 mil. Ou seja, a ideia, inclusive, era uma espécie de alta. Eles não usam o termo alta costura, mas era uma coisa alta moda, uma coisa cara, né? Então, quer dizer, e isso não faz nenhum sucesso, ele é considerado um maluco, e ele, por querer trazer, querer mexer tanto nisso, né? Com esses temas, inclusive os nomes, ele muda os nomes, ele não tem nenhum nome estrangeiro para as roupas, sabe? E ele usa, assim, produtos, né? Matéria-prima que ele considera nacional, tipo couro de jacaré, coisa que hoje seria condenável, mas que na época era uau, até na Rodia tem uma, assim, além do fio sintético, que era uma coisa, né, mundial, tem um editorial de moda que fala assim, saia de autêntica onça da Bahia. Então, assim, isso é motivo de orgulho, né, de usar a pele da autêntica onça da Bahia, né. Então, assim, isso era uma outra coisa vista como produto nacional, importantíssimo, né, que hoje já não é, né. Então, eu fui tentando entender como essa ideia vai se criando, né? Inclusive, como ela acaba se focando, né, nessa ideia sempre assim, da paisagem, né? Então, do exótico. E aí, eu escrevi um artigo em 2013, acho que foi 2013, eu não lembro se foi 13 ou 14, né? Que foi publicado numa revista internacional, que é a International Journal of Fashion Studies, porque eu fiquei muito intrigada com duas coisas. Uma é que o Alexandre Rescovitch, que nunca em sua vida quis ser associado com essa ideia de brasilidade, né? Que ele sempre fala, eu faço moda brasileira porque nasci no Brasil. Né? Ele sempre quis dizer isso e ele nunca usou papagaio periquito. Apesar que já fez coleção inspirada em Carmen Miranda, mas uma Carmen Miranda dark. Né? Mas ele sempre contra isso. Em 2007, teve uma exposição no Fashion Institute of Technology, em Nova York, né? Onde, chamado o quê? Né? Exoticism, né? Então, exotismo. Quem estava lá representando o Brasil? Alexandre Rescovitch. E qual era a legenda, assim, para a roupa dele, né? A legenda dizia que ele, que criava suas roupas inspiradas na fauna e na flora do Brasil, em especial na Amazônia, falava, oi? Sabe? Era uma coleção que ele se inspirou na África. Então, assim, você vê que mesmo a pessoa, essa imagem é tão colada no Brasil, então a gente foi construindo isso desde os anos 50 e várias marcas sempre trazendo isso, marcas mais contemporâneas. Então, você vê a Fórum, por exemplo, que sempre vendeu jeans, né? Mas trazia samba para passarela, trazia toda cangaço, trazia tudo isso. Mesmo o Zuzu Angel, né, que fez coleção protesto, antes disso fez Maria Bonita, trouxe renda, trouxe Carmen Miranda, trouxe tudo isso. E mostrou lá fora, inclusive. Então, a gente foi construindo isso de uma maneira tão, assim, arraigada, que fica difícil de descolar. Então, nessa exposição, teve essa coisa do Alexandre, quer dizer, o cara não quer ser associado a isso. Mas a peça dele, que foi comprada por esse museu, aparece lá como exótica. E aí, ao mesmo tempo, em 2012, né, teve um especial do Brasil na Macy's, né? E o videozinho deles, para divulgar a campanha, era assim, também, gente sambando na praia, que a pessoa vai na praia para sambar, né? Gente sambando na praia, baiana, quer dizer, toda essa coisa do estereótipo, né? Muito presente o tempo todo. Então, aí eu fui mostrar como isso que está presente
é construído, pelo menos, desde lá dos anos 50, 60. Isso está aparecendo, né? E não é responsabilidade só da Carmen Miranda, né? Então, assim, até porque a Carmen Miranda, que é outra coisa que eu acabei também estudando, que você vai, né? E também acho que é importante contar que eu terminei meu doutorado em 2005, mas desde 2004 que eu dou aula de História da Moda Brasileira, que é uma disciplina que o Senac implantou e eu fui a primeira pessoa que deu aula dessa disciplina. Que foi uma coisa que eu precisei inventar. Causa, né? Acho que não foi por minha causa, porque foi inventada não, antes. Abraçou a causa, né? Porque alguém que assume essa, né? E no primeiro momento era muito escasso, né? A bibliografia. Então eu fui ler muito e me apaixonei mesmo por isso. Então a gente vê, por exemplo, né, que a Carmen Miranda, que foi muito rejeitada no Brasil quando ela, né, vai para os Estados Unidos, e não só porque ela estava americanizada, mas porque as pessoas não queriam aqui. Ela vira moda, né, lá nos Estados Unidos. Ela vai na Macy's, na Bergdorf Goodman, outras lojas vão usar a cara da Carmen Miranda para colocar na vitrine para vender turbante, né? Os manequins vão ter a cara da Carmen Miranda. E no Brasil não tem isso. Ninguém vende turbante com a cara da Carmen Miranda. Por quê? Sim. Porque essa roupa de baiana ainda lembra, né? Como é que fala? A mulher negra pobre que vende quitute na rua. E a brasileira de camada média ou de camada alta que consome moda não quer isso. Ela quer ser afrancesada, né? Então a Carmen, que tanto vende moda lá fora, que aparece na Vogue, que a roupa, né, com a barriguinha de fora, não sei o que, é associada a Carmen também. Aqui não tem moda Carmen Miranda aqui. Curiosamente, né? Contemporaneamente, ou pelo menos dos anos 2000 para cá, tem coleção da Malve, tem Alexandre Rescovitch, tem coleção da Rosa Chá, tem coleção de pipoca. Tem até o menino lá, filho do Reinaldo Lourenço com a Glória, como é que é o nome dele? Pedro Lourenço, né? Que lançou uma coleção que eu olho e falo, cadê a Carmen Miranda nisso aí? Minha Nossa Senhora, que eu tô me esforçando. Mas ele fala que tem. Porque é isso, Carmen Miranda vende, gente. Carmen Miranda vende. Eu uma vez apresentei uma conferência, né, na UAV, em Veneza, com a professora Alessandra Vaccari e a Caroline Evans, que é uma pesquisadora da São Martin, estava lá também. E ela falou para mim, assim, uma coisa que eu fiquei até pensando. Ela falou, mas será que o Brasil quer fugir dessa imagem exótica? Né? Porque talvez isso seja o que venda. Porque Carlos Miele, quando vai para fora, leva o quê? Mulher sensual, exótica, né? Então, eu acho que então a gente tem algumas coisas que ficaram grudadas e que vendem, né? Então, eu não sei se realmente, assim... como eu falei, Alexandre Rescovitch reclama disso, mas lá fora ele é visto assim. Não sei se é porque essa imagem já é tão arraigada, tão construída, que é difícil descolar, né? Enfim, mas acontece que é o que ocorre, né? É um enigma. Sim, eu acho que é mercado mesmo, né? É business. Exatamente. Agora, você vê que até quem aparentemente luta contra isso, lá fora ele vende, faz um release completamente diferente da coleção, sabe lá Deus, né? Sim. Mas, enfim. Deixa eu aproveitar que a gente deu uma respirada, né? Agora. Deixa eu aproveitar que a gente respirou agora. Tem uma pergunta aqui na caixinha que fala assim, essas peças, quando a gente falou do desfile do MASP, essas peças continuam no MASP? A gente consegue ter acesso a esse acervo? Então, o MASP, ele tem esse acervo da Ródia, que foi doado nos anos 70. Esse desfile de 1952, essas peças foram para comercialização no MAP, tá? Isso depois, assim, se não vendeu, se foi para liquidação, sabe o que aconteceu? Não temos como saber. Eu sei, né? por conta de uma exposição que aconteceu em 1987, no MASP, que chamava Traje um Objeto de Arte, que teve curadoria da Liana Bloise, né, e do Fernando Marques Penteado, e que já era uma exposição de artware, que tinha uma outra pegada, mas que vai dentro da ideia do BARD, porque eu não falei aqui, que nessas pesquisas eu acabei descobrindo, né, que isso foi meu pós-doutorado,
que o Bardi, ele via com muita simpatia essa relação entre arte e moda. Ele via, na verdade, as coisas como muito próximas, né? Como coisas que ele entendia, ele falava, a arte é uma só, né? E ele entendia que o museu, ele deveria ser um museu, com um museu expandido, que não tivesse uma separação entre as coisas e categorias de arte. Quem queria fazer um museu com quadros importantes de artistas consagrados era o Assis Chateaubriand, que criou o MASP. O Bardi estava interessado no artesanato do Brasil, estava interessado na moda, estava interessado em outras coisas. Mas, enfim, em 87, 2 peças dessas, que estavam no catálogo da exposição de 52, estavam no catálogo da exposição de 87. Provavelmente eram peças, né, da Lina Bobardi. Eu acredito que a Lina, que era esposa do Pietro Maria Bardi, que acreditava nessa ideia também, né, porque eles eram um casal que ali compartilhava muitas coisas, né, compartilhavam as ideias. Eu acredito que a Lina tinha 2 dessas peças. Agora, onde foram parar as outras, gente? E mais, a Lina, não temos acervo de roupa da Lina, porque a Joana Salles, que é essa minha ex-aluna que estudou, né, as roupas da Lina, o que Lina fez com sua coleção de roupas, que tinha Schiaparelli, né, que tinha várias coisas de alta moda, doou tudo para o Teatro Oficina. O povo rolou tudo no chão com as roupas da Lina. E era isso que Lina queria. Bardi queria um acervo de moda no MASP. Lina queria que suas roupas fossem para o Teatro Oficina. Para o nosso desespero, A gente que fica com essa coisa de acervo. Exato, que coisa linda que seria. Pois é. Isso tudo virou figurino de teatro. E figurino de teatro, gente, é isso. Feito, refeito, né? Exatamente. Ninguém está preocupado em preservar a roupa, né, lá. Então, infelizmente, não temos acesso. Temos fotografias, tá? Eu tenho um artigo publicado nos Anais do Museu Paulista que tem algumas fotografias desse desfile, né? E há alguns outros artigos. Ai, gente, esqueci o nome dela, uma pesquisadora super fofa que faz doutorado na USP, na FAO. Ana, alguma coisa, não consigo lembrar, Ana, o quê? Ela faz um doutorado que ela estuda as mulheres designers, né? Inclusive a Clara Artok e a Luísa Sambonet, que atuaram criando essa coleção. E aí a tese dela, quando fica pronta, que eu não estou lembrando o nome dela agora, ela é super fofa, gente, vai provavelmente ter bastante imagens dela. Já sei como localizar. Vai lá no Instagram, @historiadamoda.fjf, que tem post falando dessas designers, tá? Porque é um Instagram super bacana, sigam, que é um Instagram que eu inventei também, né? Para divulgar pesquisas em história da moda, tá? Então, inclusive, quem tem pesquisa bacana, me escreve pelo Insta, que eu mando o formulário para vocês mandarem suas pesquisas, tá? E é só brasileira, é um espaço super aberto. Oi? O todo. É só brasileira? Só moda brasileira? Não, do todo, moda de todo. Tá. Gente, legal. Só um minuto, eu acho que meu marido não tá ouvindo a porta. Gente, é que tá chovendo comentários dizendo que a Maria Cláudia é maravilhosa e realmente ela é maravilhosa. Eu não posso ir. Muita gente querendo demais ouvir, né, essa aula, essa live que é uma aula, porque não dá pra gente fugir disso. E muito legal que a Laís falando, né? Que a meta de vida é reter todo esse conhecimento, como a professora Maria Cláudia Bonadio, inspiração real. Isso mesmo, Ana, ela é incrível, incrível, incrível. Aí a Romilda colocou aí no Pense Atelier, né? @historiadamoda.ufjf. Isso é real, gente. O Instagram que ela falou, Débora, tá um pouquinho aí para cima. A Romilda postou. historiadamoda.ufjf, que é na Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito inspirador, né? Desculpa, gente. Horário comercial. Tranquilo. Só tô falando aqui que tem chuva de elogios. De todo mundo aqui na live, de alunos, de ex-alunos, de pessoas que não te conheciam, mas já te admiravam um monte, dizendo que é sempre uma inspiração total. Que bom, que bom. E a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente.
Ah, que É, joia, também tô feliz. a gente cortou um assunto no meio ou a gente pode iniciar falar outra coisa? Porque eu tenho aqui, Eu na já nem lembro do que eu verdade, tava. estava falando Oi? da pesquisa da menina que você não lembra o nome, que vai falar Tá. sobre essas pesquisas de moda, que Isso, mas fala aí é só que vai olhar ter lá no muitas Instagram. imagens, né? É, isso. Não, muito bom. Eu tenho umas perguntinhas aqui guardadas, Ah, e que a outra gente coisa, viu assim, ó, no umas. próprio Instagram, eu também fiz post sobre essa pesquisa. Então, lá também tem imagens sobre o desfile, sobre as roupas do desfile. Ah, legal. E a gente consegue ver, viu, Ana, que você mandou a Consegue ver? perguntinha aqui pra gente, você vai conseguir achar lá alguma coisa. Tá, É, jóia. Então, o que eu estava vendo aqui, que na verdade a gente já ouviu em umas lives suas, você falando de livros de história da Uhum. moda. E a gente queria saber assim, se tem algum livro de história da moda brasileira que te chama muita atenção e que é muito importante, que muita gente não conhece, para você falar um pouquinho para a gente. Tá, então, olha, assim, de história da moda brasileira, o que eu recomendo é a mesma coisa que eu recomendei na semana passada, quando eu participei de uma live no IF Sudeste, nem lembro se era IF Sudeste, mas era o IF, Instituto Federal aqui de Passo, de Minas, Uhum. que é esse. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. É esse livro aqui de capa branca, assim, ó, que é uma História da Moda, né? História da Moda não, é o Brasil na Moda, que é volume 1 e volume 2, que foram organizados pelo Paulo Borges, né? Aham. E que eu acho que é um livro interessante e que talvez só seja possível de encontrar pelo estante virtual ou algum outro sebo, porque ele, na verdade, reúne, né, depoimentos de muita gente importante que fez moda no Brasil, né? Então, de Uhum. fotógrafo, modelo, consultora, assim, editora de moda, assim, sabe? Um número, para mim, é um documento importante, inclusive, até para você entender, assim, ele procurou fazer um grande mapeamento, né, Uhum. de quem foi quem na moda brasileira. E até uma coisa engraçada, porque dentro dessas brigas do universo da moda, as páginas que eram dedicadas ao Carlos Miele, elas vieram em preto, porque eles brigaram no meio tempo, e aí ficou, não saiu, né? Enfim, isso não sou eu que estou dizendo, eu vi na imprensa na Isso é época, fato, né? né? Então foi um rompimento, e aí não saiu. Mas fora o Carlos Miele, todo mundo tá, né, aqui. Então, e quem já tinha morrido, como era o caso do Alceu Pena, por exemplo, né, Uhum. aí tem texto, né? Então aí tem texto, Lívio Legal. Rangan, Alceu Pena, que são pessoas que eu estudei mais a fundo, assim, né? Então, eu acho que é um ótimo guia, sabe? Assim, para você, enfim, quer entender, e é mais ou menos dos anos 50 para cá também, que é quando a gente começa a ter, né, assim, acho que uma preocupação maior com esse tema, né? Porque também no Brasil, eu acho que é importante falar, né, que a gente sempre se vestiu aqui no Brasil, né? Aham. Mas a gente não pode falar do índio, modista, né? Falar, tinha até um texto na revista do MASP, né? Na revista Habitat, que chama o Índio Modista, que é bem engraçado, que na verdade você está falando das plumas, né? Das penas, como é que eles Aham. usavam. Mas moda é uma coisa que se transforma, uma coisa que está numa certa dinâmica. Então, a Sim. gente pode falar em moda aqui a partir da chegada da corte, né? Uhum. E durante pelo menos um século e meio, ou mais até, a gente vai ter aqui uma cultura de moda que é uma cultura de imitação, né? Que é o Uhum. que a Maria do Carmo Rainho vai falar que, né, as pessoas que estão aqui no Brasil no século XIX, né, as elites, elas vão buscar o que ela vai pegar um conceito do Charles Spencer de imitação respeitosa. As pessoas querem imitar os franceses para serem respeitados, né? E, quer dizer, ninguém quer usar estampa de papagaio periquito, esse tipo de coisa, no Brasil do século XIX, e nos anos 50 também não queria. Por isso que não faz Aham. sucesso isso que o Bard faz, né? E o livro Rangan consegue, e curiosamente, as estampas mais espalhafatosas da Ródia são exatamente as que não são vendidas. São as que são criadas por artistas plásticos. São essas que depois
foram parar nesse acervo doado para o MASP, né? Que, Uhum. aliás, é importante dizer, o MASP tem 76 ou 79 vestidos dessa coleção Ródia, mas mais de 300 foram produzidos, tá? Não. Em parceria de estilistas com artistas plásticos. Eu fiz esse levantamento, né? E, como é que fala? Onde foram parar também? É exatamente Uhum. isso. Onde Os vestidos se desgastavam no desfile, né? Acabavam se perdendo. Eu, nas entrevistas que eu fiz para o meu doutorado, também ouvi isso, tipo, a esposa de um, né, de um diretor gostava do vestido, ficava com o vestido. Ninguém tinha ideia, assim, acho que num primeiro momento, que aquilo poderia virar uma doação, etc. e tal, poder da né? história, né? Então ninguém estava exatamente preocupado com isso Sim. naquele momento, né? Então muita coisa se perdeu, mas então também aquilo que estava aparecendo com essas estampas de futebol, por exemplo, que hoje são tipo coisas super icônicas. Aliás, uma coisa também bem interessante da gente pensar é que essas coleções da Ródia estão lá no MASP, ó, desde 71, quando elas foram doadas. Nunca um designer brasileiro se interessou por essas coleções. Uhum. Em 2016, que 2015, 16, quando elas foram expostas lá no MASP, Nicolas Guesquier veio para o Brasil, que era designer da Louis Vuitton, visitou essa exposição e fez uma coleção inspirada Inspirada. na coleção da Ródia, em alguns vestidos em particular, alguns com estampa de futebol, né, que eram estampados pelo Aldemir Martins, um do Fernando Lemos, assim, que ele destilou depois no MAC, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, precisou vir um cara de fora Uhum. para Para olhar para valorizar. essa coleção e falar: olha que bacana, vou me inspirar. Sim. As imagens estão na internet, gente. Ai, ai. Maria Cláudia, a gente sabe que em BH tem o Museu da Moda, né? Que tem roupas expostas. A gente consegue achar isso em algum outro lugar no Brasil? Ou algum museu que tenha exposição de roupas históricas? Qual Assim, você sugere? espalhado, né? Espalhados você tem, mas a gente não tem. Então, a gente tem em Belo Horizonte um museu de moda que surgiu há pouco tempo, né? Eu não saberia dizer exatamente o que eles têm, mas algumas peças que foi, o Alceu Pena ele não costurava, né? Para quem não sabe, o Alceu Pena foi ilustrador da revista O Cruzeiro, na seção de moda, seção Garotas também, né? Gramados são só reproduções, tá, gente? Não são peças originais, né? Históricas, né? Que alguém falou gramado aqui. Então, Belo Horizonte, eles receberam algumas coisas do Alceu, mas ele desenhava, né? Os modelos, por exemplo, para as irmãs ou para as sobrinhas, e mandava o tecido, mandava o molde. Isso eu não sabia, descobri com a família, né? Porque eu estudei durante bastante tempo ao seu Pena. A Ana Paula, que está aqui, né, que fez a ponte entre a gente, ela fez um TCC sobre o Alceu, né? E nessa época eu nem Uhum. sabia disso. A família que depois me contatou, e aí com a família eu descobri outras coisas. E ele mandava o kit completo, a pessoa só tinha que costurar, né, Que legal. aqui em Minas, porque ele mandava do Rio para Minas, né? Então, essas peças, por exemplo, vestidos de casamento, de formatura, até umas roupas que ele fazia de festa junina, carnaval, etc., né? Várias coisas dessas estão nesse museu da moda de BH, tá? Então, eu sei que isso tem lá. Não sei dizer o que mais tem em BH, porque também não fui atrás, porque é muito novo esse museu. Uhum. Museu Histórico Nacional tem muita peça do século XIX, tem um trabalho muito bacana, tem a coleção da Sofia Jobim, né, que foi, enfim, uma professora e pesquisadora, né? Eu não vou saber quantificar aqui, mas tanto Fausto Viana, que estava, não sei se ainda está aqui na live, mas a Maria do Carmo Rainha, a Maria Cristina Volpe, tem trabalhos de catalogação e de pesquisa, né, lá no Museu Histórico Nacional. Então, assim, tem um museu do traje e do têxtil da Bahia. Esse é um museu maravilhoso, eu não sei como é que está hoje, eu visitei há bastante tempo. É um museu, inclusive, bem interessante, porque ele tem trajes, né, das baianas, das negras crioulas, né, lá da Bahia do século XIX, mas também tem Denner, também tem, assim, sabe, Poiré. Então, assim, é um Uhum. museu bem interessante, só focado em moda. Agora, Museu Paulista, em São Paulo, tem muita coisa bacana. A Rita Andrade, que é professora da UFG,
fez o doutorado dela a partir de um vestido de lá. Então, assim, a gente tem muita coisa espalhada pelo Brasil, né? Falta o quê? Algumas até já estão online, você consegue ver, mas falta, de modo geral, uma catalogação maior disso, né? Tanto é que as professoras que eu já citei, a Maria do Carmo Rainho, fica na Bahia, em Salvador, esse museu da moda e do têxtil, no Instituto Feminino, tá? Ele não é um museu do Estado, ele é um museu privado. Elas estão produzindo, elas apresentaram agora no colóquio, uma padronização dos termos de vestuário, porque para catalogar a roupa, você também precisa ter uma padronização, porque um chama de blusa, o outro chama de camisa, aquilo é blusa, aquilo é camisa, sabe? Então, assim, a coisa é bem complicada. A gente é muito recente nesse tipo de estudo aqui no Brasil, né? Mas tem muita coisa, gente, muito mais do que a gente imagina. Às vezes acho que não tem nada, na verdade tem muito. O que eu acho que falta, na verdade, é uma política, por exemplo, né? O MASP, não sei se eu estou já estamos perto do final do tempo, se dá tempo de eu continuar. Temos 8 minutos. Ah, tá. Então tá. Então, por exemplo, agora eu vou fazer um momento crítico aqui, né? Bora lá, então. O MASP, por exemplo, né, tem essa coleção da Ródia e tem algumas outras coisas. Por quê? Né? O Bardi, ele tinha a intenção, o Pietro Maria Bardi, que foi o primeiro diretor do museu e ficou como diretor do museu durante 50 anos, né? Ele tinha a intenção de formar o que ele chamava de seção de costumes. Ele queria formar, e por isso ele faz um desfile de moda em 51, que ele quer tentar conseguir doações. 52 ele quer, tipo, mudar a moda brasileira. 51 ele quer conseguir doações. E aí ele vai ter um desfile com peças, ele vai mostrar que já existe museu de moda lá fora, e ele vai trazer peças de museus estrangeiros do século XVIII, do século XIX, vai trazer desfile de peças do Christian Dior e uma roupa do Salvador Dalí, que é até bastante conhecida, que é o costume de 2045. Desenhada pelo Dalí, mas confeccionada pela Karinska, que era uma costureira russa que atuou nos Estados Unidos. Bom, ele não consegue doação das famílias paulistanas. As famílias paulistanas não doam. O Paulo Franco, que era dono da Casa Vogue, que era uma casa de modas importante de São Paulo, que representava, inclusive, a marca Dior, doa 5 vestidos da marca Dior, né? E isso tá lá no MASP. Então, tem esses vestidos da marca Dior, tem coisa da Lanvin também, tem os vestidos de um costureiro paulistano que chamava Camilo Sabá, tem essa coleção da Rodia, as roupas do Palhaço Piolim estão lá. E tudo isso dentro dessa proposta do Bardi de formar essa associação de costumes. Aí, o atual diretor, né, do MASP, o Adriano Pedrosa, ele entrou nessa vibe de que ele quer recuperar as ideias do Bardi. Então, trouxe de volta os cavaletes de vidro da Lina para o museu, fez a exposição da Ródia, maravilha, apoiado. Só que, ao invés de, por exemplo, ele aproveitar que agora a gente tem efetivamente uma produção de moda bacana, né? Que dava para conseguir doação de um monte de gente legal. E eu sei que é caro, eu sei que é difícil, mas ele certamente conseguiria patrocinadores, entendeu? Ele inventou de fazer uma nova parceria no estilo Ródia, só que forçadamente. Então, primeiro, e aí contratar artista plástico para trabalhar em parceria com estilista, né? Primeiro ia ser a Riachuelo, que ia patrocinar isso, mas aí a Riachuelo, porque estava ligada com a MBL, vários artistas não queriam mais participar, saiu, entrou a Renner. Não seria muito, se é para falar de arte e moda no Brasil, não seria muito mais legal pegar as produções que já existem, de tantos designers, né? Ou de tantos designers de moda, ou de tantos artistas que já trabalham nessa interface, e levar isso para o acervo? Mesmo que numa pequena escala, do tipo 70 peças, né? Então, essa é, assim, a minha visão, em vez de você criar uma coisa nova, né? Vamos mostrar o que a gente já produziu, né? Eu acho que essa seria a minha, se fosse para resgatar a ideia do Bardi, eu acho que isso seria muito mais legal, né? Qual que era a relação do Bardi? Por que ele queria realmente essa história de moda? Qual era a ligação dele com a moda? Então, na verdade, eu acho que é isso. Ele entendia, né, que o museu tinha essa potência, que era um lugar de múltiplas possibilidades, né? E ele entendia que os objetos cotidianos, se eles estavam no museu, por exemplo, porque eles tinham sido úteis
lá na Roma Antiga, por que eles não poderiam estar no museu, né? Hoje, sendo úteis hoje, sendo coisas importantes, se eles tivessem um designer, né? Um design bacana, alguma coisa desse tipo. Então, ele entendia a arte como conceito expandido, e não a arte só como escultura, pintura, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que, por vir da Itália, onde tinha, já desde os anos 30, uma ideia de nacionalização da moda, né? Ele também acaba achando que aqui é tudo muito colonizado, né? E ele acha que precisa mudar alguma coisa, né, aqui no Brasil. E eu acho que ele até tinha razão, né? Assim, não estou defendendo o fascismo, longe de mim, professora não fascista, pelo amor de Deus. Mas essa ideia, né, de ter uma moda mais, né? Tanto que a gente tem uma moda italiana hoje super estabelecida, muito mais do que a nossa, né? De marca, enquanto marca forte e importante. Sim. Maria Cláudia, eu também vi uma vez numa live que você fez há um tempo atrás, que você falava de um livro muito antigo, que fala um pouco de moda brasileira. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? E qual é esse livro que eu não consigo me lembrar para falar para as pessoas? Porque a gente achou ele num acervo, acho que eu e a Romilda, na verdade, achou e me passou num acervo virtual. E tá. Você tá lembrado? O 3 séculos de moda? Será que é esse? Isso. Então, olha, aí vou até recomendar vocês fazerem uma live com o Fernando Age, que acabou de lançar um livro sobre esse livro, tá? O Fernando, ele é um pesquisador paraense e ele vem pesquisando, né, o João Afonso, que foi o autor desse livro, ele escreveu lá no Pará, né, na virada da década de 10 para a década de 20. E ele, além de escrever, né, fazer um panorama da moda, ele também registra os tipos paraenses, né? As pessoas que andam pelas ruas do Pará, né? Então, como a pretamina, acabou, como é que agora eu não vou lembrar exatamente os tipos, mas o Fernando, olha, ele fala muito bem. Então, é muito interessante porque ele percebe que além dessa moda que vem de fora, tem coisas, né, específicas que acontecem ali no Pará, tem esses tipos da rua que devem ser olhados. Ele acabou de lançar o livro, ainda não chegou o meu exemplar, eu fiz o prefácio, está vindo pelo correio, né? Então, se eu tivesse, eu mostrava ele aqui. Mas, ó, Fernando, se você tivesse já mandado antes, tá? Já dava pra gente falar mais sobre ele, né? Exatamente. E você sabe de quando é esse livro? Esse 3 séculos, de quando O livro foi lançado em 1921, se eu não estou enganada. Ele foi escrito antes, mas demorou um pouquinho para ele ser lançado, porque ele foi escrito para comemorar, acho que o 3º centenário de Belém, uma coisa desse... Eram as comemorações, né, do aniversário de Belém. Então, era para ele ter sido lançado antes, mas atrasou por algum motivo, né? Então, é mais ou menos isso. Muito legal. Tem uma perguntinha aqui do Thales. Ele pergunta assim, Maria Cláudia, eu li um livro falando sobre que a moda italiana dá mais lucro que a francesa. Estranho, porque sempre achei que a francesa era mais importante. Olha, eu não sei responder né? isso. Aí eu recomendo você perguntar, assim, em alguma live, em algum momento, para a Luz Neira, do canal Fashion for Future, né? Que entende tudo de moda italiana. Eu não sei, decoro como chama o livro do Fernando, estão me perguntando aqui, mas o nome dele é Fernando Age, com H-A-G, tá? E foi lançado pela editora Apris, com 2 P's. Então, ó, Fashion for Future, para o Thales, e o Fernando Age, né, para a pessoa que perguntou aqui, que já subiu o comentário, eu não sei responder. Gente, que eu não sei responder, eu realmente tenho humildade. Exatamente, não adianta, né? Minha especialidade realmente é o Brasil. Nosso tempo acabou e a gente amou, porque essa live passou em 5 minutos, né? Porque é tanta bagagem, é tanta coisa legal que a gente ficou de boca aberta aqui. E eu achei incrível como você consegue manter uma linearidade sem se perder no meio desse monte de atropelo que a gente faz numa live. Eu amei mesmo, acho que todo mundo amou, não tenho o que falar. A gente amou mesmo te receber aqui e saber um pouco de tudo isso de uma forma leve e divertida. Como diria o pessoal, que aula.
Tá, obrigada, obrigada. Peço desculpa por ter saído, mas meu marido estava Imagina. numa parte de fora aqui da casa, não escutou tocar o interfone, né? É H-A-G-E, que já perguntaram aí. O Fernando já colocaram até o Instagram dele aqui na conversa. Ó, já colocaram o Muito nome do bom. livro aqui. Então tá Ah, joia. bom. Obrigada, Ana Luísa. Legal. Prazer em conversar com você também, Obrigada. tá? Prazer foi meu. Beijo. E a gente se encontra por aí. Beijo. E Tchau, obrigada a todo tchau. mundo que está aqui, um monte de gente querida que eu não vejo faz tempo. Ó, E uma as que eu não galera conheço fã. também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vou chamar a Romilda aqui Tchau. de novo. Tá joia. Tchau. Amiga, volta aqui. Caraca, esse negócio foi muito bom. Rolou muito rápido e a gente se perdeu. Eu não consegui nem fazer um monte de pergunta que tava aqui da galera porque eu tava parada. Que aula, Sim, né, foi, amiga? foi maravilhoso. Eu perdi o tempo aqui também para variar, né? Que eu fico fascinada. É muito bom você ver, ouvir a professora. Não, maravilhoso. E aqui a gente acabou comentando mesmo, né? Eu coloquei o Instagram do Fernando Age, alguém comentou aqui o nome do livro dele, e É, foi o Fausto. isso, e essa live foi uma aula maravilhosa. Quem ainda não entendeu por que que a gente é apaixonado por moda, né, Ana? É por pessoas Bem-vindo como a ao Maria clube. Cláudia. Não tem E aí eu condições, vi que teve cara. gente que entrou agora, muita gente entrou pela pela Maria Cláudia, e assim, a gente tem as nossas conversas desfiadas gravadas. Essa é a nossa 30ª live, ou seja, tem muito assunto. A gente sempre tem o maior cuidado e carinho em selecionar pessoas para virem trazer assuntos que sejam relevantes, que sejam apaixonantes, né? Porque a moda, ela é muito complexa, ela tem várias vertentes e tem sempre alguma coisa que encanta alguém. Maravilhoso. E aí, quem não segue a gente, né, pode seguir os nossos perfis, Pense Ateliê, Ana Luísa Olivetti, e também no YouTube, a gente tem o canal Conversa Desfiada, onde estão todos os vídeos lá gravados. Eu sempre gosto de falar muito do YouTube, porque eu adoro colocar na TV e passar o dia fazendo coisas e ele falando comigo na TV, né? Então, se vocês quiserem, puderem, sigam a gente por lá também, ativa o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for postado. Esse daqui já vai lá, Sim, já vai para lá loguinho. o Fernando Cardoso, que foi nosso aluno, chegou aqui, ó, pelo Fashion World TV. Sim, Oi, Fernando. Oi, Tana, chegou só agora, como assim? Mas vai assistir depois, né? Foi incrível. sim, E, Ana Paula. e a gente já convida para na próxima sexta, às 16h16, a gente vai estar também falando, né, com as nossas conversas desfiadas, a gente vai estar falando sobre brechó vintage com a Raquel Schmidt. E como é? Vocês dão aula de moda também? Sobre história da moda? Não, nós não somos de história da moda, nós não somos designers, nós somos aqui de Brasília. A gente já foi Na professora aula na sim, faculdade de né? moda aqui de Brasília. Não tem E história. aqui o canal Conversa Desfiada, a gente recebe pessoas do Brasil e do mundo para falar sobre moda, sobre vários assuntos. Então, se você conferir o Conversa Desfiada no YouTube, tem vários vídeos. A gente já falou sobre muitas coisas. Aí é só conferir lá. Agradecer todo mundo que esteve aqui, né, Ana? Demais a professora. Agradecer a Ana Paula, que foi nossa ponte. Isso, Ana, obrigada pela ponte. Obrigada, Maria Cláudia, que a gente está aqui, ó, sem fôlego de tanta coisa que a gente ainda queria perguntar e não deu tempo. E muito Sim. obrigada também pela dica do Fernando Age, né? Quem sabe a gente consegue ele para o ano que vem falar um pouquinho para a gente sobre esse livro e essa história da moda brasileira que Vamos todo mundo atrás quer dele, com saber e não tem certeza. fim, né? Não esgota nunca. Sim. E o que mais, amiga? É isso. Fiquem ligados que haverão surpresas para esse Sim. mês ainda e para o ano que vem. Muitas coisas. Sim. Então a Então gente é espera isso. vocês. Agradecer todo mundo, né, Ana? Isso, obrigada por todo mundo que esteve aqui. A nossa live foi bem movimentada hoje. Eu não consegui ler os comentários porque eu estava realmente de boca aberta, E mas isso, o eu sininho acho ativado lá no canal do YouTube para não perder. E seguindo que a gente aqui. sim, Onara chegou só agora. Como assim, Onara? Perdeu a nossa aula? Tu não vê é depois, mesmo? mulher. Gente, obrigada. Até sexta, Homes, com a Raquel. Até. E depois a gente tem surpresas. Beijo. Isso. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.